Galera do sexto ano A e sexto ano B. Aqui é o professor Rogério e nós vamos estudar o capítulo 4 da nossa apostila, para dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos ter como tema do quarto capítulo a cartografia, que é o estudo sobre os mapas, a sua elaboração, o seu uso, a leitura adequada e os elementos que nós temos no mapa. Antes de tudo, nós vamos fazer uma leitura dessa tirinha. Começa assim. Bom, acho que a nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para Yukon? A gente tem um mapa? Ah, é mesmo. Que bom que você lembrou, vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para o Yukon, mãe? Acho que não. Ok, aqui está Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha como é perto. Será uma viagem curta. Então, essa tirinha, na verdade, ela está tentando nos chamar a atenção que há uma importância com relação ao uso dos mapas em vários segmentos, mas no caso específico aqui, os personagens estão viajando de um lugar para outro e o desconhecimento das regras da cartografia, e aqui no caso especificamente da escala cartográfica, faz com que eles tenham um equívoco, de pensar que o com, porque ali no globo é perto, que a viagem seria curta. Então, através dessa introdução, nós vamos começar então os nossos estudos sobre a cartografia. O que nós vamos ver neste capítulo? A escala cartográfica, legenda e convenções cartográficas, os tipos de mapa e os instrumentos da cartografia. Então a primeira coisa que nós vamos estudar é a questão da escala, que é uma coisa importantíssima dentro do mapa. Então o que é escala? A escala é a relação entre o tamanho real de uma superfície, seja ela um estado, um município, um bairro, o globo terrestre, o mapa, o mundo todo, e o tamanho representado numa superfície menor. Ela é fundamental para termos a ideia de quantas vezes o tamanho real foi reduzido para caber, por exemplo, em uma folha de papel. Ou um mapa que nós estamos acostumados de ver, um mapa mundi. Com a escala, mantém-se a proporcionalidade. Ou seja, através da escala, nós conseguimos determinar o quantas vezes uma área foi reduzida. Então vamos adiante. A escala. A foto A, sabemos que o que foi fotografado não tem, na realidade, o mesmo tamanho. Mas a foto obedece uma proporcionalidade em relação ao tamanho original. Na foto B, por meio do zoom, recurso encontrado em câmeras fotográficas e computadores, ampliou-se parte da foto original. Essa ampliação também obedece uma proporcionalidade. Ou seja, através da escala nós podemos reduzir o tamanho real para um tamanho menor ou podemos ampliar. É isso que acontece em alguns mapas. Então nós temos aqui alguns exemplos na imagem. Então nós temos um pássaro no seu tamanho original e ao lado nós temos ele reduzido, para a gente poder entender essa questão da escala, que ela pode ser usada e ela é usada normalmente para a redução e a ampliação. Então vamos lá. A escala. Nos mapas podemos observar que o que está representado teve que ser encolhido, muitas vezes para caber na folha de papel. E a escala contida nos mapas que nos mostra o tamanho real do que se quer representar. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse mapa aqui, que é o mapa do Brasil, nós sabemos que o território brasileiro é muito grande. Ele é o quinto maior país do mundo em território. E nós estamos aqui representando ele no mapa. E nós temos, então, uma escala cartográfica, que é aquilo que o slide vai dizer adiante. A escala geralmente fica em um canto inferior do mapa. Logo abaixo da Rosa dos Ventos, nós temos a escala. Essa escala
que nós estamos vendo é uma escala que está dizendo de 0 a 325, uma escala numérica. Essa escala numérica, ela, na verdade, está mostrando que cada centímetro no mapa representa 325 quilômetros. Então, se eu pegar um ponto, como vai Cuiabá até uma outra capital, Palmas, e tiver 3 centímetros, eu vou saber que a distância de Cuiabá até Tocantins é só fazer a conta. 3 centímetros. Nós temos 325 centímetros. 325 quilômetros, 1 centímetro. É só fazer 325 vezes 3. E aí vai dar para a gente a distância real. No mapa, 3 centímetros. Na distância real, nós vamos ter ali, 975 quilômetros a distância real. Ok? Vamos lá. Continuando a questão da escala. Escala pequena, menor detalhe, maior área de abrangência. Escala grande, maior detalhe, menor área de abrangência. Então nós temos o quê? No mapa, nós temos uma maior área de abrangência. Normalmente no mapa nós retratamos o mundo, a América, os outros continentes, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida, às vezes um país. Então, por ser uma área muito grande, os detalhes vão ser pequenos. Nós temos também as chamadas plantas, que na verdade vão ter o maior detalhe, porém, para que ela possa ter maiores detalhes, a área de cobertura daquela planta, ela tem que ser menor. Ela não pode pegar, por exemplo, um território brasileiro. Ela vai pegar, muitas vezes, um bairro ou algumas ruas do bairro e assim por diante. Porque a área de abrangência é menor, então ela vai poder ser mais detalhada. Há uma posição intermediária, que é chamada de cartas, que ela não está nem entre o maior detalhe e a menor abrangência, e nem o menor detalhe e maior abrangência. Elas são as cartas, que ela está numa escala intermediária, que aí pode ser uma cidade, um estado, e aí você vai conseguir ter maiores detalhamentos de maneira intermediária. Então nós temos os mapas para grandes áreas, as cartas para médias áreas e as plantas para pequenas áreas. Vamos lá. Outra coisa que nós vemos nos mapas são as legendas e as convenções cartográficas. Então, os mapas, eles contêm muitas informações. Só que muitas vezes as pessoas, ao olhar no mapa, eles não conseguem interpretar o mapa, ou seja, fazer a leitura daquele mapa. Então nós temos algo chamado legenda, que ele vai explicar o significado de cada símbolo, da cor, de tudo aquilo que está contido no mapa. Então, as informações em um mapa são geralmente passadas por meios de pontos, traços, círculos, cores, etc. Um pequeno avião localizado no mapa de uma cidade indica a posição de aeroporto. A legenda, então, vai explicar cada significado, ou seja, da cor, dos símbolos, dos pontos, das linhas e qualquer outro detalhe que tenha no mapa. Vamos lá. As convenções cartográficas são o quê? São acordos, são pactos, são combinações, ou seja, os cartógrafos do mundo todo, eles, na verdade, possuem a ideia da convenção cartográfica, ou seja, os acordos, os pactos e as combinações que foram feitas para informar algumas coisas. Então, alguns símbolos, algumas cores, elas são sempre usadas da mesma forma. Como foi dito no slide anterior, um aeroporto é um avião, o símbolo é um aviãozinho. Então, na verdade, em qualquer lugar do mundo, há uma convenção cartográfica, que o aeroporto ele tem que ser representado através
de um avião. Um porto é uma convenção cartográfica de que ele deve ser representado através de um navio. Então são acordos que existem para que as pessoas saibam os símbolos que existem no mapa. Independente de que lugar que você esteja, do país que você esteja, o símbolo ele vai ser igual, porque as convenções cartográficas, elas determinam que aqueles cartógrafos, eles precisam usar determinados símbolos em todos os lugares do mundo. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos, né, nessa imagem das convenções cartográficas. Então nós temos lá, né, as linhas, né, uma bolinha pode representar a capital, um círculo, né, ou uma cidade, um povoado. Então cada imagem ela vai ter o seu significado. E essas imagens elas vão ser usadas em todos os mapas. Uma linha pontilhada, autoestrada em construção, né, uma linha vermelha, né, ela está indicando uma estrada pavimentada, ou seja, cada um desses símbolos eles já foram acordados, foi feito um pacto para que, independente do lugar, do país, do estado, eles usem os mesmos símbolos. Então, os símbolos. Nós temos os lineares, que são as linhas. Eles representam rodovias, ferrovias, rios, etc. Pontuais. Indicam elementos que apresentam área insignificante em relação ao total, como aeroportos, portos, cidades. Zonais. Representação de grandes áreas em relação à área total. Mapeada, como por exemplo, grandes áreas rurais, setores desérticos, florestas e entre outros. Vamos lá. E as cores? Dentro das convenções cartográficas, as cores, elas também entram dentro de alguns acordos. O azul. O azul representa os rios, os oceanos, os mares, os lagos, extensões de água. Ou seja, o azul representa água. O verde representa florestas, matas, áreas de vegetação. E escalas de cores? Aquilo que nós já falamos com vocês sobre a escala, né, monocromática. Elas representam fenômenos que se distinguem por quantidade. Quanto mais escura a cor, maior a intensidade. Então, no mapa que ele tem, né, o uso da escala monocromática, ele está representando algum fenômeno quantitativo. Quanto mais claro, menor a intensidade do fenômeno. Quanto mais escuro, maior a intensidade do fenômeno. Vamos lá. Vamos aprender algumas coisas relacionadas aos tipos de mapa. Como não podemos representar todos os tipos de fenômenos em um mapa, só precisamos fazer uso de diversos mapas. Ou seja, normalmente um mapa ele tem um objetivo em específico, como nós estamos vendo aqui. Esse mapa ele representa a esperança de vida ao nascer, em 2013. É um mapa, então, que ele vai dar a expectativa de vida. O quanto normalmente as pessoas esperam viver, né, ao nascer. E aí ele está fazendo exemplificando, no caso aqui, o mundo. Então, vários países do mundo, regiões, continentes do mundo estão sendo exemplificados aqui. E aqui nós vemos uma escala monocromática, onde a cor mais clara, né, ela representa que as pessoas vão viver menos. A expectativa de vida, a esperança de vida ali é menor. E as cores mais escuras é que nesses lugares a esperança de vida são maiores. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui na Europa, alguns países da Europa, lá no Canadá, a expectativa de vida, a esperança de vida é alta. É a cor mais escura, né? Um vermelho mais escuro. Aí na África, no centro da África ali, nós vemos o quê? A cor mais clara, representando que ali a expectativa de vida ou a esperança de vida ela é menor. Então ali a expectativa das pessoas de vida é bem pequena. Vamos lá. Aqui nós temos, né, outros tipos de mapa. Aqui é o mapa do Brasil de distribuição da indústria. Nós vemos, né, eles usando alguns pontos. Então, lá na legenda nós vemos, né, 4 círculos. Um menorzinho, menos de 1000. Depois, o segundo de 1001 até 5000. O terceiro de 5001 até 10.000. E o quarto, e o maior ciclo, mais de 10.001. Então, nesse mapa, nós também temos a ideia quantitativa.
Porque quanto maior o círculo, maior o número de indústrias. Já o mapa ao lado mostra um aspecto econômico, a distribuição das indústrias pelo território nacional. Então, aquele primeiro mapa, ele mostrava a esperança de vida e usou o sistema monocromático. Nesse outro, ele já usou uma outra referência, que são os círculos. O menor intensidade do fenômeno, que no caso aqui é a distribuição de indústrias, e o maior círculo, maior intensidade de fenômeno. Vamos aproveitar e vamos ver aqui, ó, no cantinho, né, a escala cartográfica, que está mostrando, né, cada centímetro no mapa representa 430 quilômetros. Ou seja, cada centímetro nesse mapa, ele vai ter 430 quilômetros. Então, se nós tivéssemos uma distância de A para B, 2 centímetros, representaria 860 quilômetros real. Então, no mapa, 2 centímetros. Distância real, 860 quilômetros. Para finalizar, nós vamos falar sobre os instrumentos da cartografia. Atualmente, os cartógrafos contam com modernas tecnologias para mapear a superfície terrestre. Entre elas, a aerofotometria, método em que se usam fotografias aéreas para mapear uma região. São satélites, porém, os principais aliados da fotografia. Então, hoje nós temos a tecnologia como um aliado, ou uma aliada muito forte na elaboração dos mapas. Nós temos, né, essa aerofotometria, tá, onde normalmente são, né, aeronaves que vão passar em determinada superfície e tirar várias fotos. E através da sobreposição das imagens, eles vão ter uma imagem muito mais correta daquela região. E áreas muito maiores, elas são abrangidas através dos satélites. Tá? Esses recursos hoje têm ajudado demais, né, os cartógrafos para que os mapas cheguem cada vez mais próximo da realidade. Como nós vamos estudar adiante, os mapas eles possuem algumas deformações, ou nas formas ou nos tamanhos. Mas as novas tecnologias estão auxiliando os cartógrafos cada vez mais para chegar mais próximo da realidade. Galera, essa questão, né, da cartografia, nós paramos por aqui. Mas eu queria deixar para vocês algumas orientações. Vamos ler a parte teórica. É importante que você leia a parte teórica na apostila, porque além desta aula que nós estamos dando, explicando, falando sobre alguns pontos, quando você lê a parte teórica, algumas coisas, além daquilo que você aprendeu, você pode encontrar, você pode grifar, sublinhar, fazer aquilo que você considerar melhor para a sua fixação. Depois, você vai para a questão das resoluções das atividades. Como você vai fazer? Leia com atenção os enunciados, observe aquilo que a questão está pedindo e depois vá à apostila, faça uma pesquisa. Se você tiver necessidade, assista a outros vídeos ou esse mesmo vídeo algumas outras vezes para que você possa aprofundar o seu conhecimento e assim responder as questões. Faça isso de uma maneira, né, metódica, ou seja, né, tire um momento do dia, algumas horas, para que você possa estudar a apostila, fazer as suas atividades. O nosso desejo, então, é que você tenha bons estudos, que nosso retorno possa ser breve. Nós estamos com saudade e espero ter contribuído para você com essa aula de explicação da cartografia.